15 e 16 é o versículo principal. Vamos ler só esses dois. Se você em casa quiser voltar a ruminar, pensar no sermão, 15 a 19 você pode ler. Então diz assim a palavra de Deus. O profeta Jeremias levanta a voz e diz: assim diz o Senhor. Ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel, que chora por causa dos seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado. Declara o Senhor: eles voltarão da terra do inimigo. Amém? Deus abençoe a sua palavra, a leitura dela. Amém. E a capacitação da igreja a receber é a minha de Deus transmitir. Amém. Ramá ouve um lamento, um choro de uma mãe. Essa mãe chora o quê? A morte dos filhos. A morte dos seus filhos. A ordem natural da vida é filho enterrar pai e mãe, ok? Quando essa ordem é quebrada, quando mãe e pai têm que enterrar filho, você pode imaginar a dor que é? Porque é antinatural, não é? O natural é filho enterrar pai e mãe. Chora, dói, claro. Mas ele sabe que um dia isso vai acontecer. Sabia, né, ô Filipão? Que a nossa querida Socorrinha um dia você vai enterrar. É a ordem natural das coisas. Eu e Maninha já passamos por isso. Nós não temos, né, pai nem mãe vivos. É a ordem natural das coisas. Agora o contrário. Vamos imaginar? Deve doer demais. Né, Ricardo? Não passamos e espero em Deus que não passemos por isso. Mas deve doer demais. Você já deve ter ido a algum funeral de uma mãe, um pai que está enterrando um filho. Dói demais. Eu não consigo imaginar. Eu peço a Deus, Senhor, me poupa dessa. Eu sou covarde. Sou sanguíneo, né? Mas eu prefiro morrer antes da Maninha. Eu não quero enterrar minha mulher. Eu sou um tanto quanto egoísta e covarde. Eu gostaria que ela me enterrasse. Mas eu pedi a ela para esperar 3 meses para casar de novo. Então deve doer muito. E o texto nos deixa claro que a morte desses filhos, eles morreram por conta dos inimigos que o levaram e o mataram, ou naquela batalha morreram. Então o profeta fala de Raquel. Vocês sabem quem foi Raquel, não sabem? Quem foi Raquel? Raquel foi a esposa verdadeiramente amada por Jacó. Jacó teve 12 filhos de 4 mulheres. Já pensou, meu Felipão? 4 para você dar conta? O problema não é dar conta de 4 esposas. O problema é aturar 4 sogras. Né? Isso é que é doloroso. Mas, enfim, Raquel era a preferida dele. Raquel não conseguia engravidar. Até que Raquel engravidou. De quem? José. O famoso José do Egito é filho de Raquel. Ok? Então Jacó foi ter um filho, uma filha e filhos. E 4 mulheres.
O último filho que Jacó teve foi de quem? De Raquel. Foi quem esse filho? Benjamim. Por isso que muitos pais colocam no mais novo, no caçula, o nome de Benjamim. Porque Benjamim, ele acabou sendo a imagem do caçula, do mais novo, do último filho. E no parto, Raquel morre. Raquel morre ao dar à luz a Benjamim. Então Jacó sofreu a morte da preferida, da mulher que ele realmente amou, né? Raquel acabou se tornando um símbolo da mãe de Israel. Claro, os 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel, não foi Raquel que gerou. Foi ela, a sua irmã Lia e as duas servas das duas que geraram filhos. Mas Raquel era a esposa escolhida, amada de Jacó. Então Raquel é essa imagem. Quando o profeta fala que Raquel está chorando, filho, a imagem é os israelitas. Israelitas que na altura, Jeremias foi contemporâneo disso, os israelitas que foram divididos e as duas partes de Israel, tanto Israel quanto Judá, foram atacados e foram levados cativos muitos israelitas pelos assírios e pelos babilônicos, em duas situações distintas. Essa é a referência. E na segunda parte da profecia, o profeta fala para Raquel. Eu ouvi isso muito na minha casa. Engole o choro. Você ouviu isso, Ricardo? Né? Ô Felipe, Socorro chegou a falar para você, engole o choro. Não, Socorro foi top. Mas, não sei se o senhor também estão a entender. A mãe muito rigorosa, disciplinava, aí a gente chorava, engole o choro. Tu tinha que engolir, senão ia piorar mais ainda a surra. Né? Engolir o choro é isso, é parar de chorar. Então, o profeta fala através da voz de Deus, né? Contenha o seu choro. Para de chorar. Por quê? Contenha o seu choro e as suas lágrimas. Enxuga a cara que está molhada das lágrimas. Porque o teu sofrimento será recompensado. Irmão, Raquel aqui, nessa figura que o profeta Jeremias usa, simboliza, em primeiro lugar, como eu falei, Israel. Os filhos de Israel, os filhos de Raquel, os filhos de Jacó, muitos morreram e muitos estavam presos nos países para onde foram levados e muitos morreram no cativeiro. Então havia tristeza, havia dor. Você lê Neemias, lê Esdras, obrigado, filho. É bom ter a Bíblia aqui, ambulante do lado. Lê Neemias, lê Esdras. Você vai ver isso. Jeremias também fala do cativeiro. A dor do cativeiro. O salmista fala, uma imagem linda, poética, que os israelitas iam cantar hinos, louvores, no ribeiro que passava lá na cidade que eles estavam cativos, chorando com saudade de Jerusalém. Você pode imaginar, né? Então, o que Deus está falando para Raquel, que simboliza a nação hebraica, Israel, é que eles seriam libertos. Eles voltariam para a sua terra. Essa era a profecia. E vocês sabem que se cumpriu. Eles voltaram para Jerusalém. Né? Deus se revelou a reis inimigos, como Nabucodonosor, Ciro. E é interessante que Ciro, por exemplo, que se converte, Ciro foi profetizado por Isaías centenas de anos antes. E dá o nome, Ciro. Bem, enfim.
Então ele está falando, olha, pode parar de chorar, porque enxuga as lágrimas, pois o teu sofrimento será recompensado. Então Israel simboliza, em primeiro lugar, Israel, nessa situação histórica. Mas Raquel simboliza hoje muitas mães. Eu me comovo. Muitas mães que hoje estão chorando. Filhos que se perderam, que foram levados pelo inimigo. E mais especificamente essa Raquel, que simboliza essas mães, são mães que amam a Deus, que temem o Senhor, e viram seus filhos serem raptados pelo mal, levados pelo mal, negando a família, negando o Deus daquela família, e viveram vida tortuosa, longe de Deus, mergulhado nas drogas, prostituição, corrupção e todos os males desse mundo. Eu costumo usar a imagem que essas mães, que Raquel também simboliza, vertem lágrimas de ácido, porque a lágrima dessas mães, quando rola na face, queima a face, dói a face. Não sei se aqui há mães nessa situação, mas quando eu prego sobre isso, me vem à mente inúmeras mães que eu conheço, cristãs, que choram até hoje, filhos que foram levados, estão longe delas, literalmente estou falando longe, romperam com a família por causa dos valores que eles não querem, não aceitam mais. Eu vi essa semana no Reels nas redes sociais, uma pessoa que dizia, uma jovem universitária cristã, falar assim, hoje no meio acadêmico, professores e alunos, eles não odeiam, o que eles mais odeiam não é Trump nem Bolsonaro, o que eles mais odeiam é Jesus Cristo. Sabe, eu senti um frio, e é verdade. Porque Jesus Cristo simboliza tudo que eles fazem, abomina tudo que eles fazem. É igual, eu acho que já citei aqui, existem muitos ateus, eu acredito até que talvez a maioria dos ateus, ele não crê em Deus, porque Deus não pode existir. Porque eles têm medo que se Deus existir, eles estão lixados. Porque eles têm consciência de tantos males, tantas coisas podres, erradas que fazem, que Deus não pode existir, senão eles estão lixados. A conversa do pastor, o arqueólogo, como é que é o nome dele? Famoso? Que é adventista? Rodrigo Silva. A conversa do Rodrigo Silva com o Sacani, Sérgio Sacani, que é um dos maiores. Eu citei o Sérgio Sacani quando eu falei aqui, lembra que eu preguei sobre o deserto Saara? É um dos maiores cientistas brasileiros, um cara muito inteligente. Sacani é ateu. E o Rodrigo Silva, conversando com ele, foi de uma sapiência que eu fiquei encantado. Depois dele falar bastante, ele falou assim, olha, imagina, Sacani, você é um cara muito legal, muita gente boa. Imagina que você está certo, eu estou errado. Deus não existe céu e inferno, eu estou errado. Quando eu morrer, não vai fazer diferença. Agora imagina, Sacani, eu estou certo. Deus existe, há um céu, há um inferno. E você só vai descobrir isso depois que morrer. Onde é que você vai estar? Você é gente muito boa. Você é gente muito boa e poderia estar no céu comigo. Agora imagina uma mãe que criou, educou os filhos no caminho do Senhor, levou para a escola dominical. Eu já preguei também sobre isso. E não basta só ensinar a Bíblia, ele decorar a Bíblia. Ele tem que ter argumentos e convicções, experiência com Deus, para quando ele confrontado, ele saiba responder à razão da fé, como a Bíblia fala.
Imagina como a mãe educou a criança, viu ele crescer. Aí ele faz seus 18 anos, está para a faculdade, aparece um endemoniado, um professor ateu inteligente, com muito bom argumento, e desconstrói tudo que aquela mãe ensinou. E aquele jovem, agora com 18, 19 anos, ele vira completamente, se rebela contra pai e mãe, não quer mais saber de pai e mãe, vai morar lá com os amigos, vai fumar, cheirar, beber e fazer tudo que não presta. A dor dessa mãe. O filho morreu. Ela não rejeitou o filho é que rejeitou os pais. Essa Raquel, essa mãe é representada por essa Raquel, que chora. Porque, irmãos, eu imagino que haja situações, que existam situações de uma mãe que perca o filho, ou morte numa tragédia, um acidente de viação, ou a mãe que perde um filho para o mundo, como esse caso que eu estou a citar, que chora. Existem pais e mães que não querem ser consolados. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado com o consolo. Sabe? Eu chegar para consolar uma pessoa, não, Deus está, fica tranquila. Não, eu não quero a tua palavra, eu não quero ser consolado, eu só quero chorar. Eu quero gritar. Não tente me calar a minha dor. Eu quero extravasar a minha dor. Existem muitas pessoas assim. Era assim que Raquel. Olha que texto. Ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e choro amargo. Lamentação e choro amargo. Raquel chora pelos seus filhos e recusa ser consolada. Há muitas mães que não querem ser consoladas porque não há consolo na perda de um filho. Há palavras que vai fazer uma mãe, um pai. Também você está certo, eu estou consolado com a perda. Não há. Aliás, a perda de algum ente querido não tem de consolar. Esse papel é do Espírito Santo. Sabe o que eu aprendi? Eu já tive experiência assim. Quando eu vou, acho que o último foi o Lima e a Mostra Sueli. Eu fui lá, um grande amigo nosso, a esposa de muitos anos lutando com problema. Ela morreu. Eu estava no Brasil, aí soube do sepultamento e eu estava ocupado, mas eu consegui com a minha filha ir lá no cemitério onde ela seria sepultada. Foi o primeiro a chegar, fora os parentes mais próximos, né? E sabe o que eu falei para ele? Amigo, eu vim chorar contigo. Aprenda isso. Olha, ela foi pessoa, gente muito boa, agora ela está no céu. Não consola. Nem isso consola. Principalmente quem não teve uma experiência com Deus. Agora, abrace, chore junto. Preferivelmente, não fale nada. Mas se falar, fala isso. Eu vim chorar contigo. Eu vim sentir a tua dor contigo. Isso consola mais do que você tentar, né, ser politicamente correto, falar palavras bonitas. Não, isso não consola. Porque quem tem uma dor grande, como esse meu amigo tem, ele chorou demais. Abraçado comigo. Entenderam? Quantas mães estão chorando assim? Não quer ser consolado, tá? Dói. Dia e noite dói. Eu conheço pessoas assim. Mas há uma palavra de ânimo para essas pessoas. Ele vai voltar. O teu sofrimento, é o versículo seguinte, será recompensado. Aleluia. Chore. Se chorar, diz a canção, chore aos pés do Senhor. Só o Espírito Santo consola. Chore. Não retenha a emoção, mas chore aos pés do Senhor. Mas aí há uma promessa. Seu sofrimento será recompensado. Eles voltarão à terra primeiro. Uma mãe que perdeu o filho, o mundo está lá,
Manda esse versículo para ela. Porque o filho está lá na terra do inimigo. Está lá com as drogas, fazendo o que não presta. Terra do inimigo. Mas a promessa que Deus vai recompensar o sofrimento. Eu creio nisso. Nem que seja no último suspiro daquele filho, Deus vai trazê-lo de volta. A promessa aí. Mas Raquel, principal símbolo de Raquel, eu falei aqui, né? O que Raquel representa? Sabe quem Raquel representa? A igreja. A igreja hoje. A tua trajetória, você conhece, lembra de pessoas que estavam aqui e foram? Nesses mais de 20 anos, né mesmo? Quantos? Não conta não. Vários. Portugueses, toda nacionalidade. Caminharam conosco, estavam bem. Foram. Nas outras igrejas, também, que foram mesmo lá por meio do arraial do inimigo. E eu, como igreja, eu choro. O que Deus está prometendo é recompensa para o sofrimento. Então, esses filhos de Raquel, vamos aplicar agora à igreja, os filhos da igreja que foram, há uma promessa. Eles voltarão da terra do inimigo. Mas a promessa é para toda Raquel? É para toda mãe? Não. Para Raquel, que sofreu, que chorou, que intercedeu, que não desistiu, está com as mãos atadas, mas está ali aos pés do Senhor. Se chorar, chore aos pés do Senhor. A Bíblia diz que será recompensada pelo sofrimento. Porque, infelizmente, nós, às vezes, algumas igrejas, não choram os filhos perdidos. O que eu estou querendo dizer com essa mensagem é que nós, enquanto igreja, não podemos esquecer e nem chorar por aqueles que passaram e foram. Vamos perceber? A promessa é para essa Raquel. Essa Raquel foi fiel. Ela chorou, ela sentiu a dor. E chora e não quis ser consolada. Porque nós podemos tentar nos consolar. Ah, veio aqui, mas não queria nada, foi embora. Ah, agora se vira. Ah. Vamos sim. E essa palavra é boa para lembrarmos de orar por aqueles que passaram por aqui. Eu creio que São Tomé você deve ter isso. Pessoas que chegaram, estavam bem na igreja, né? Né, Miriam? E depois apareceu. Voltou para o mundão. A Bíblia compara. Olha como é que é pesado. Compara a pessoa que vem, conhece a Cristo e volta de onde veio. Sabe o que ela compara? O cachorro que volta para o próprio vômito. É forte, né? O cão que volta para o próprio vômito. Porque o cão tem isso. Essa é a comparação. E eu não posso deixar de pensar, orar por esses que choram. Essa palavra também é missionária. Porque imagina, aqueles que estiveram aqui foram, aqueles que não vieram, mas poderiam estar aqui. Vamos imaginar agora, fazer um exercício de imaginação. Nós estamos aqui em Abraveses, temos aqui os bairros mais próximos no bairro do Vale, Povo, esse bairro aqui que é chique. Quantas pessoas poderiam estar aqui? Quando eu digo estar aqui, não é na igreja, encher a igreja. Poderia estar aqui, poderia estar com Deus, vivendo a vida, o relacionamento com Deus através dessa igreja. Quantos? Esses são filhos dessa igreja. São filhos que adotados, filhos que não nasceram ainda aqui, mas poderão vir a nascer aqui. E é esses que nós temos que chorar também. A promessa é para esses também.
que eles estão lá no terreno do inimigo, cativo, mas o lugar deles é aqui. Entenderam? Então Raquel é símbolo da igreja, daqueles que chegaram e saíram, mas daqueles que já poderiam estar aqui, por falha nossa, ou por resistência deles, não estão, mas poderiam estar aqui. Estão nas mãos do inimigo. Quantos? Não vou citar nome. Quantos? Que nos fizeram chorar e fazem nos chorar até hoje, alguns. Tem um especial que está vindo aqui à minha mente, e dói muito, que nós conhecemos, eu, Mena, a Maninha principalmente, desde pequenininho. Nós celebrávamos o aniversário dele, a mãe dele não estava nem aí. A CCJ, né? Como é que chama? Como é que chama? CCJ? Ou não? CPCJ. A CPCJ ameaçou levá-lo, porque a CPCJ é um órgão que tem poder. CPCJ é Comissão de Proteção a Jovens, a Crianças e Jovens. Ela tem poder jurídico para tirar a criança de uma família e colocar num lar, num orfanato. Sabiam disso? Nós conhecemos vários. A Natália está uma moçona. Eu tive notícia dela, te falei, né? Ela foi tirada da casa dos pais, que eram ciganos, por maus tratos. Foi para um lar, cresceu num lar. Eu e Mena conhecemos ela. Acolhemos ela algumas finais de semana em nossas casas. De cortar o coração. Ela queria ser adotada. Ou pela Mena, ou por mim, pela Maninha. Mas eu não tinha condições. Não tenho condições de adotar uma criança. Não é pela idade. É a vida que eu levo. Então, a CCCJ, ela pode tirar, levar, colocar lá. E a pessoa que está passando na minha cabeça quase foi, não foi levado, sabe por quê? Porque Deus colocou a Mena dentro da CPCJ. A Mena fazia parte da comissão. E a Mena conseguiu convencer e tal para esperar. E fomos levando. Nós perdemos essa pessoa. Foi. Teve aqui, louvou, aprendeu, mas foi. Mas o meu coração ainda sangra por ele, por essa pessoa. Então, meus irmãos, o choro de Raquel é um símbolo enorme, pesado, que nós temos que pedir a Deus. Senhor, dá-nos a sensibilidade dessa mãe que chora por aqueles que foram. Nós temos pessoas na igreja, pessoas de relacionamento fora da igreja. Nós conhecemos famílias que perderam os filhos. Que o Senhor nos dê a sensibilidade de chorar. Porque chorar é sensibilidade. Só choram os sensíveis. Não precisa ser exagerado como eu, que chora por tudo e por nada. Aí também é demais. Mas chorar, sentir a dor numa Raquel, chorar com Raquel. Ou nos percebemos que também somos Raquel, quando pensamos na igreja. Se eu não tive nenhum filho que saiu, foi cooptado pelo mal, não temos, se não temos, mas nós temos na igreja. Nós, como igreja, também somos Raquel. Que Deus nos dê essa percepção, essa sensibilidade, essa maturidade de ver e não se conformar, e não aceitar consolo. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a nossa igreja, para que a nossa igreja vá atrás daqueles que estão cativos longe, que estão presos pelo inimigo, em qualquer forma. Amém? Amém.